Boa noite, pessoal. Hoje eu vou estar mostrando a minha resolução do jogo da velha em Portugal. Então, vamos começar pela implementação, né? Deixa eu vir em jogo da velha e abrir protótipo. A especificação é bem simples, né? Então, esse é um jogo da velha. Tem que ter esse template, esse layout. Ele vai perguntar para o primeiro jogador onde ele vai jogar. E cada vez que for jogar, que cada jogador for realizar uma jogada, a gente lê a posição e limpa a tela. Daí no próximo, por exemplo, aqui é o jogador 2, ele vai colocar a bolinha, né? Daí o lugar que foi marcado anteriormente, ele vai ser substituído pelo X. Então, esse basicamente é o programa, né? E alguns detalhes, né? A gente tem que evitar jogadas inválidas e, se der velha, o jogo encerra normalmente. Então, quais são as condições para estar finalizando o jogo, né? Basicamente, se der velha, ou seja, se marcar tudo e não sair nenhum vencedor, ou se sair um vencedor daqui. Mas não precisa necessariamente especificar quem ganhou. Então, esse é o protótipo, né? A especificação do programa. Então, vamos para o programa. O programa ele vai estar aqui, né? No Portugal. Então, esse algoritmo, né? A resolução dele é um pouco diferente das outras, porque elas utilizam geralmente um vetor bidimensional, 3x3. Nesse caso, estou usando só um vetor, né? Então, antes de começar, né, falar como foi o programa, vamos falar da escolha de dados, né? Então, a primeira ideia que surgiu foi utilizar um vetor lógico com 9 posições. Só que daí tem um problema, né? Que daí a gente não pode armazenar só dois valores, verdadeiro e falso. Porque eu ia usar isso para armazenar, por exemplo, verdadeiro para o X e falso para a bolinha. Mas tem a condição de que o, o jogo, né? Ele tem que estar desse jeito, né? Com os números, ou seja, a posição vazia. Então, na verdade, são três tipos de valores: o vazio, o X e a bolinha. Então, acabei optando. Acredito que é melhor tipo de dado para essa situação seja um vetor do tipo caractere, né? Então, para inicializar ele, né, é basicamente colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Um jeito mais simples de preencher o, o vetor, né? E tá. Então, próximo passo, eu vou pular esse início por enquanto, né? Só considera que a gente inicializou o vetor e a gente está passando ele para a função mostra velha. Essa função ela vai estar basicamente mostrando esse layout para a tela. Então, como que essa função funciona? Então, primeira vez a gente vai escrever essa linha de mais e menos, né? Como mostra aqui. E se você perceber, tem um certo padrão que ele repete. Por exemplo, você conta para cada elemento, né? Você tem três espaços. Um espaço, o, o valor, né? O caractere, né? E mais um espaço. E sempre vai ter essas duas barrinhas. Então, o que se repete? Barrinha, um espaço, caractere e mais um espaço. Segue até aqui, repete de novo. Daí, quando ele chega no terceiro elemento, tem mais uma barra, né, para finalizar. E aqui embaixo vai ter essa barra para separar a primeira da segunda linha. E aqui embaixo também vai ter mais uma linha para separar essa segunda linha da terceira linha.
Então, uma vez que você identifica esses padrões, fica bem mais fácil, né, de montar essa velha. Então, aqui primeiro eu coloquei a barra, um espacinho, o caractere, né, e mais um espaço. Aí, toda vez que a gente cair no terceiro elemento, eu coloquei inclusive o i mais 1, porque, por exemplo, esse laço de repetição está variando de 0 até 1 menor que o tamanho. Tamanho é esse valor que foi passado aqui em cima, que é um 9, né? Então ele vai variar, o i vai assumir valores de 0 até 8, porque ele não pode, enquanto ele estiver dentro do laço, ele não pode ter o valor de 9. Então ele vai ter o 8. Então, por exemplo, roda 1, roda uma, só roda mais uma vez. Na terceira vez, o i vai estar valendo 2. Só que 2 resto da divisão por 3 não vai dar 0. Então, por isso que a gente está adicionando 1 aqui. Para a gente ter certeza que o loop vai estar quebrando naquela linha. Então, vou até mostrar para vocês o que acontece se não tiver mais 1. Então, vocês vão ver que a formatação não vai ficar certo, né? Ela vai contar pelo 3 que está dentro do vetor, que na verdade seria o quarto valor. Então, isso aqui não vai dar certo. Por isso a gente tem que somar um aqui. Então, esse é o primeiro desafio, né? Que é montar o layout do jogo da velha. Então tá aí, né? Aí tá. A próxima função é a função mais complicada, né? Que ela vai definir as jogadas de cada jogador. E como que ela funciona, né? Se você lembra que na especificação a gente vai ter que estar alternando entre um jogador e outro. Ele vai mandar a posição, vai salvar o valor, vai limpar a tela e vai voltar para outro jogador. Então, como que a gente monta, né, essa parte? A gente vai ter os seguintes parâmetros, né? Primeiro vai ser o vetor, né? Para a gente poder estar atualizando o valor dele. Nesse caso, não precisa retornar nada, né? Assim como no procedimento de cima. Nesse caso, vai ser um procedimento também, né? E o vetor, a gente não precisa retornar ele porque a gente manipulando os elementos dentro dele, eles vão ser atualizados, né? Sem ter que retornar um valor para fora. Então, é isso, né? O segundo parâmetro é o lógico. E basicamente é uma pergunta. É o jogador número 1? Se for verdadeiro, vai ser o jogador número 1. Se for falso, a gente está trabalhando com o jogador número 2. Então, a gente vai estar declarando essa variável que é um inteiro P. Esse P é de posição. Esse aqui é só formatação, né? Escreva, ele vai jogar. Formatação daqui, né? Vai jogar. E vai indicar o X indica o jogador 1 e o O indica o jogador 2. Né? Esse jogador ele está vindo do lado de fora, né? Que é um parâmetro. Então, de onde exatamente ele está vindo, né? Então, só voltando aqui em cima, na nossa main, quer dizer, na nossa função início, né? A gente está iterando enquanto o i for menor que 9 e o jogo não tiver encerrado. Essa função eu vou estar explicando depois. Então, primeiro, né, mostra a velha antes de cada jogada, mostrar o jogo, né, como que ele tá. E para cada jogada, a gente vai estar passando o vetor para a gente estar atualizando ele, né? E a gente vai estar passando também o i módulo 2 igual a 0. E o que isso significa, né? Basicamente, a gente está verificando
se o i é um valor par ou não. Porque se ele for par, que significa que é o jogador X, que é o jogador 1. Se for ímpar, esse aqui vai dar por exemplo, vai dar 1 igual a 0, que é falso. Então vai estar passando o jogador 2. Então é basicamente isso. Se o i for par, a gente tem o jogador 1, e se for ímpar, vai estar passando o jogador 2. Então, basicamente isso. Aí tá. Ele vai perguntar em qual posição o jogador vai colocar. E aqui eu fiz um laço infinito para estar pegando a posição correta, né? Então, como que ela funciona? Primeiro a gente vai ler a posição, né? E se a posição, por exemplo, ela for menor do que 1, se o cara digitar menor que 1 ou maior do que 9, a gente o programa ele vai pedir para ler de novo a posição, né? Ou se a posição estiver ocupada, o vetor na posição p-1 for x, ou o vetor na p-1 for igual a bolinha. E por que a gente tem p-1, né? Então, só lembrando que os valores aqui tá 1, 2, 3, 7, 4, 5 até o 9. Mas o vetor ele é numerado de 0, 1, 2, 3 até o 8. Então, por isso que tem o menos 1 aqui. A gente pede para os jogadores colocarem de 1 a 9, mas quando a gente vai validar esse resultado, a gente tem que colocar o menos 1 para ter os valores dentro do vetor, que é de 0 até 8. Só um pequeno detalhe, né? Então, uma vez lido o valor correto, a gente passa para cá. E a gente vai verificar de novo, né? Se o jogador for par, ele recebe o X naquela posição que ele escolheu, né? Se ele for ímpar, vai dar falso, vai cair no senão do vetor nessa posição, p-1, recebe a bolinha. Vou fazer só um demo aqui, né? Antes de mostrar o jogo encerrado, deixa eu iniciar o programa. Então vou digitar, por exemplo, do 1 até o 9, né? Vai jogar qual posição, né? Primeiro jogador, o i é 0, né? Então vai ser o x. Agora, o i vale 1. Então é o segundo jogador. Agora o i vale 2, então é par. Então vai ser o primeiro jogador. E eu vou ir preenchendo, né? 6, 7. Bem, finalizou o jogo. Vou mostrar agora como que finaliza, né? Então tá. Só voltando aqui pro início, né? Primeiro vai mostrar a tabela da velha, vai fazer a jogada, vai fazer o limpa, né? E dele vai verificar se o jogo está encerrado ou não. Então, quais são a condição de encerramento, né? Essa parte eu acabei anotando no papel, né? Que eu não lembrava exatamente quais são as condições para o jogo estar encerrando, mas basicamente são 8. São 8 condições para encerrar. Basicamente, linha, 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 coluna, 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 diagonal principal ou diagonal secundária. Você tem que ter 3 valores iguais, né, em uma dessas condições. E para fazer essa função, bem, o jeito mais simples é fazer na mão mesmo, né? Você pega cada posição e compara. Por exemplo, aqui tem a primeira linha, né? Se a posição 0 for igual à posição 1, for igual à posição 2, a gente tem uma condição verdadeira. E vai retornar que o jogo está encerrado. E o mesmo vale para os outros, né? Aqui, se a linha 1 está tudo igual, se a linha 2 está tudo igual,
Se a linha 3 está tudo igual. E só um detalhe, né, pessoal? Essa parte ela vale tanto para o X quanto para a bolinha. Aqui a gente está verificando as colunas, né? Como vocês podem ver, a posição aumenta de 3 em 3 para ver se a primeira coluna está tudo igual, se a segunda coluna está tudo igual, se a terceira coluna está tudo igual. E aqui é a diagonal principal e essa é a diagonal secundária. Se uma dessas condições tiver verdadeira, a gente vai entrar nesse bloco e retornar verdadeira. Se não, vai retornar falso e o jogo continua. Só lembrando, né? A condição do loop, né? Então, primeiro vai verificar se o número de jogadas é inferior a 9. Se ainda não foram jogadas 9 vezes, né? Que o i começa do zero, né? Daí, e aqui verificar se o jogo é encerrado. Daí, por exemplo, se o jogo é falso, se o jogo encerrado é falso, não falso vira verdadeiro. Então esse loop vai continuar rodando. Agora, se o jogo está encerrado, então retorna verdadeiro, não verdadeiro vira falso. Então quebra o loop e cai aqui no próximo bloco, que é o mostra velha, e eu escrevo o jogo finalizado. Então era basicamente isso, né? Esse é o jogo da velha. A implementação utilizando um único vetor. Se você for pesquisar todos os outros vídeos que eu encontrei, você acaba utilizando 2 vetores, né? Então eu resolvi montar com o único vetor. Deixa eu ver. Esse algoritmo, se não me engano, levou menos de 1 hora para fazer. Foi bem tranquilo de resolver. Tem alguns pontos para melhorar, né? O que dá para fazer aqui? Bem, primeiro é remover esse P-1. Daí, o que teria que fazer, né? Em vez de nomear de 1 até 9, a gente nomeia as posições de 0 até 8. É uma opção, né? Para poder deixar essa parte menos confusa. Outra parte que dá para fazer é criar uma função, por exemplo, jogo da velha, pegar esse loop e colocar lá dentro dessa função. E basicamente, essa função jogo da velha, ela vai retornar o ganhador, né? Ele vai estar incrementando o jogador 1 ou o jogador 2 em número de pontos. E se der empate, nenhum dos dois ganha ponto. É uma opção. E daí, esse jogo ele continua por um número fixo de rodadas ou até quando chegar naquela pergunta lá, quer continuar sim ou não, né? Então essas são algumas das melhoras, né? Mas de modo geral é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da resolução e é isso, pessoal.